Olá, gente. Boa noite. Hoje a gente vai ter a nossa última live do ano. Vamos conversar sobre o legado de Milton Erickson, aproveitando que é o aniversário, né, de nascimento do Milton Erickson. 5 de dezembro eu decidi fazer então essa live para que a gente possa conversar sobre esse revolucionário autor, psicoterapeuta e psiquiatra. Então sejam bem-vindos. Se quiserem, podem convidar algum amigo, alguma pessoa que não conheça o trabalho do Erickson ou que conheça e queira rever. Cris, Lisa, Marisa, todos muito bem-vindos. Então hoje, né, gente, comemorando o aniversário aí de nascimento, a data de nascimento do Milton Erickson, eu decidi fazer essa live para explicar sobre esse autor, sobre esse grande, né, psiquiatra e mestre em psicologia, contar alguns exemplos dele, tirar dúvidas, esclarecer perguntas de vocês e principalmente dizer como que esse legado do Erickson ele impacta na nossa prática clínica, como que ele pode impactar para quem exercita, né, para quem faz a psicoterapia breve sistêmica, ainda hoje, mesmo depois de 40 e tantos anos após a morte de Erickson. Eu sei que algumas pessoas aqui já conhecem, porque já foram minhas alunas ou meus alunos em terapia breve sistêmica. Outros vão aí ter como novidade. Eu vim aqui, né, toda trabalhada no Lilás e tem um motivo que nós vamos falar daqui a pouco. Por que será que eu vim trabalhada no Lilás em homenagem a Milton Erickson? Quero pedir a vocês que, se vocês, né, quiserem convidar alguém para essa live, podem enviar aqui, ó, o aviãozinho, né, e convidar um amigo ou uma amiga que possa se interessar. Eu quero começar contando para vocês como eu conheci o trabalho de Milton Erickson em uma época em que, assim, não se ouvia, né, falar de Milton Erickson, era alguém realmente totalmente desconhecido. Eu me formei na UFMG e na UFMG eu tive um professor que inclusive foi o meu orientador de mestrado depois, que escreveu também o prefácio do meu livro de histórias, que é o professor Rogério Niffenegger. E Rogério estava vindo do doutorado dele com muitas novidades na década aí de 80, 85, eu me formei em 86. Bom, então Rogério trouxe aí, né, uma novidade para gente que até então, para nós, naquela época, era algo assim, que horror, né? Hipnose, Freud já tinha rechaçado, como assim? Deu uma pausa. Eu acho que agora voltou, não é, gente? Deu uma pausa o vídeo, não foi? Me dá um sinalzinho aí, pessoal. Tá ok? Quem puder me falar aí, né? Se o som, se voltou. Bom, se ninguém reclamar, então é porque tá ok, eu vou continuar falando. Então, obrigada, obrigada. Voltou. Então, só para quem está entrando agora, né, a gente vai falar do legado, vamos falar hoje, né, do legado de Milton Erickson e da sua influência, né, e como que esse legado ele impacta na nossa prática clínica de forma muito positiva. Então, lá, né, em 1985, eu ouvi falar de Milton Erickson com o professor Rogério Niffenegger. E era muita coisa que ele trazia de novidade e pensem assim, era muito distante do que nós tínhamos visto na universidade, que era principalmente terapia comportamental, que inclusive era com a Maria José Esteves, e a terapia behaviorista e a terapia psicanalítica. E
O meu primeiro contato, então, com o Erickson foi em uma aula do Rogério Niffenegger. A Ana, minha colega de faculdade, está entrando aqui. Boa noite, Ana. Ana talvez vá se lembrar dessa história. Então, eu fazia os estágios, né, com o Rogério, e um dia o Rogério fez uma roda contando alguns casos e falou: olha, eu vou contar o caso de um psiquiatra norte-americano, de um terapeuta norte-americano que se chama Milton Erickson, e eu quero que vocês me falem o que vocês entenderam, o que é que esse cara fez nesse atendimento. E aí Rogério conta um caso de um atendimento de Erickson, todo baseado apenas no trabalho com símbolos. E a turma inicialmente ficou paralisada, né, gente? Que coisa estranha, o que é isso, né? A gente está acostumado aqui a interpretar as falas do cliente ou passar uma tarefa comportamental. E o caso, né, o exemplo que o Rogério Niffenegger trouxe para nós foi o seguinte: Erickson atendeu uma enfermeira do hospital psiquiátrico e contou para ela várias metáforas. E depois dessas metáforas, essa enfermeira teve uma melhora significativa no quadro dela de depressão. Eu vou pegar essa história, vou deixar ela aqui de lado, né, para voltar nela daqui a pouquinho com vocês. Bom, mas por que eu estou então colocando isso para vocês? Que a primeira vez então que eu ouvi esse caso, em 85, com o professor Rogério, ele trazendo como que era uma terapia toda feita em metáforas. Bom, me formei, saí da faculdade, tentei ler esse livro do Erickson aqui, ó, Seminários. Lembrou, Ana, desse exemplo? Eu vou voltar nesse exemplo, tá vendo, gente? O bom é que a Ana tá aqui e me certifica de que eu não tô esquecendo nada lá de quase 40 anos, né? E aí depois eu tentei ler esse livro do Erickson aqui, que tá, né, como Seminários Didáticos com Milton Erickson, mas eu confesso que eu não conseguia ler, né, esse livro sozinha, não entendia muitas coisas, era muito distante de tudo o que eu já havia aprendido na universidade. Então, depois de alguns anos, eu fui buscar uma formação em terapia ericksoniana, fiz várias formações com os discípulos de Erickson, e o mestrado em terapia ericksoniana com a doutora Teresa Robles do México. Mas aí, para quem não conhece Erickson, quem que é esse cara, né, gente? Quem é este senhor simpático, né, que a gente tem aqui nos livros, né, que eu vou citar um pouco para vocês? Milton Erickson foi um psiquiatra norte-americano, mestre em psicologia, e teve uma história de vida muito interessante, uma história que fez com que ele, inclusive, a partir da sua história, baseasse a sua própria prática clínica. Ele cresceu, né, ele nasceu e cresceu numa família super numerosa, né, se não me engano 10, 11 irmãos, não sei ao certo, em uma fazenda. E depois ele se mudou, já adulto, né, já formado em psiquiatria, ele se mudou para Phoenix, nos Estados Unidos, no Arizona. Só que aos 17 anos, vamos pensar que ele nasceu lá em 1901, aos 17 anos Erickson contraiu um vírus, né, e teve poliomielite. E com a primeira crise aí de pólio, ele ficou por muito tempo numa cadeira de rodas, sem poder se mexer, sem poder fazer tudo que um rapaz daquela idade fazia. E aí o que Erickson conta então, né, em vários livros, né, que os autores escreveram sobre ele, em alguns artigos dele também. Ele conta que a única coisa que ele podia fazer era ficar vendo os irmãos, os amigos, né, e principalmente os irmãos no grande terreiro da fazenda dele, se movimentar, brincar, e ele pensava assim, gente, ai que vontade de estar ali, né, com os meus irmãos, queria tanto estar com eles, até que um dia essa vontade dele foi tão forte
que ele sentiu que a cadeira dele, ele estava nessa situação, ele estava numa cadeira de balanço, que a cadeira de balanço se moveu, e ele falou assim, ai, que engraçado, eu não fiz esse movimento espontâneo. E aí ele começa então a perceber que aquilo, né, que você tem uma fixação da atenção e aquele desejo tão forte de estar no terreiro ali com os irmãos, gerou uma resposta que a gente chama, né, de ideomotora. E aí ele começa então a perceber os estados de transe, ou seja, ele entrou num estado alterado de consciência, imaginando que estava ali com os irmãos, e o corpo dele reagiu. E aí, a partir disso, ele começa a se interessar, começa a estudar, e ele dizia que a única coisa que ele podia fazer era observar. Então, ele começou a desenvolver algo, né, assim, que é muito forte na terapia ericksoniana, que é a observação das dicas mínimas. E eu acho legal que tem uma história dele que ele fala assim, que ele sabia direitinho quando que as irmãs dele, mais velhas, falavam sim para o pai deles, né, na verdade, querendo dizer não. E quando que elas falavam um não realmente espontaneamente. Então ele sabia pela linguagem corporal quando que elas estavam querendo dizer um não, mas diziam um sim. E essa observação foi fazendo com que ele se interessasse, então, pela imaginação e futuramente pela hipnose. Por isso que ele é chamado pai da hipnose moderna, né? Que ele trouxe um outro jeito, um outro estilo de hipnose, que eu também vou contar para vocês, como que a gente usa isso na terapia. Porque toda essa história da vida dele vocês podem encontrar, né, nos livros, mas o que a gente faz com isso e como que ele transportou isso para o dia a dia? Bom, nesse crescimento dele e nessa busca pela saúde, ele teve várias outras crises, né, de saúde, assim, de problemas físicos. Ele também pensou o seguinte, bom, se eu não posso andar naturalmente, eu vou então desenvolver aquilo que eu tenho, vamos dizer assim, que está funcionando, que são os meus ombros. Então eu vou treinar bastante remo, bastante canoagem para eu compensar as minhas pernas que não estão muito firmes, que não ficaram muito legais. Essa parte da história de Erickson, ela se transforma em uma das premissas da terapia ericksoniana, que é a gente colocar o foco naquilo que funciona, naquilo que tem de recurso de saúde da pessoa, muito mais do que naquilo que é o patológico ou a doença. Me conta se tá ok até aqui, gente, se posso seguir nessa toada, como é que tá aí para vocês? Então, quem tá chegando aqui, né, eu tô contando um pouco da história do Erickson, para depois aos pouquinhos ir alinhavando com a prática clínica. Se tiver ok, se vocês estiverem achando que tá legal, clica isso aí no coração, no fogo, que aí eu tenho um estímulo aqui e sei que tá chegando bem aí para vocês. Bom, então olha só, gente, essa parte aí da vida dele foi a que, na verdade, inspirou muito esse foco, esse olhar de Milton Erickson para aquilo que precisa ser incentivado, para os recursos de saúde, mais do que para a patologia. Bom, e como psiquiatra, ele nunca dispensou, né, um diagnóstico, ele nunca deixou de fazer diagnóstico das pessoas, mas ele sempre alertava aos seus alunos que o diagnóstico é algo que a gente precisa entender como a pessoa funciona, e não um rótulo, né, para a gente encaixar e amordaçar e amarrar a pessoa naquilo ali. Daí, então, ele observava muito como que cada um funcionava. Ele ia trabalhar uma fobia, mas como era a fobia daquela pessoa, como a pessoa era. Hoje eu estava até falando com um paciente aqui, que ele
exatamente sobre Milton Erickson. Ele falou assim: nossa, eu fiz aqui vários escritos há muitos anos e agora eu estou trazendo esses escritos aqui para terapia, né? Não, ele veio para terapia tem alguns meses, e eu nunca imaginei que isso que eu tivesse escrito há vários anos fosse ser tão significativo aqui. E aí eu brinquei com ele e falei assim: olha, tem um psiquiatra norte-americano que falava o seguinte para os seus pacientes: você sabe, mas você não sabe que sabe. E essa fala dele mostrava muito assim a confiança na sabedoria do paciente, a confiança no inconsciente sábio do paciente, muito mais do que no problema e na doença, vamos dizer assim, ou na patologia. Então, como psiquiatra, Erickson ajuntou essa história de vida dele, todo esse trabalho que ele tinha de observar as pessoas na sua família. Ele observava o irmãozinho dele de 1 ano andando, porque pensa bem, gente, filho de fazendeiro. Acho que ele tinha uns 12 irmãos. Enquanto ele tinha 17 anos, a mãe dele teve outro filho que tinha 1, 2 anos de idade, enquanto ele estava se recuperando de uma pólio. E ele falava assim, parece que ele falava para mim, né, gente, mas é porque fui ficando íntima de Erickson. Ele conta, né, que ele observava o irmão se levantando, ou a irmãzinha, não sei, para andar. E ele falava assim: como que ela faz? Ela primeiro se apoia nos joelhos, depois ela segura em algum lugar, e aí depois ela joga o peso, distribui o peso entre as duas pernas, e aí ela vai primeiro com um passo dos pezinhos abertos, e assim ela vai seguindo. Então ele ia relembrando, fazendo uma fisioterapia mental sobre como era voltar a caminhar. Porque Erickson dizia o seguinte: tudo o que a gente mais precisa para resolver os nossos problemas, a gente aprendeu lá no início. Freud, né, dizia que todos os nossos problemas também aconteceram na infância. Os principais traumas, as principais feridas. Mas Erickson trouxe algo para complementar isso de Freud. Se os nossos problemas aconteceram na infância, os nossos recursos também aconteceram lá. Porque é na infância que a gente aprende a falar, a andar, a escrever, a ler, a se socializar, a dividir, a sonhar, a imaginar. E esses recursos, ele dizia, esses são recursos inconscientes, sábios e que estão automatizados e que a gente precisa recordar na hora de vencer algum problema ou alguma dificuldade, ainda que na vida adulta. Por isso ele dizia: você sabe, mas você não sabe que sabe. Então, a confiança na sabedoria do inconsciente é uma premissa principal na terapia ericksoniana. A gente acredita mesmo, né, que todos nós temos esses recursos e que o papel do terapeuta é ir lá e dar uma cutucadinha para que isso aflore. E como Erickson era filho, né, aí de fazendeiros, ele usava muito a linguagem do campo também. Então, por exemplo, ele usava uma técnica chamada semeadura. Ele semeava alguns temas, alguns aspectos durante uma sessão de terapia, para depois ele adubar e fazer isso crescer. A Nivalda está colocando aqui a criatividade também, né? Exatamente, né, Nivalda? A criatividade também está lá na infância. E nesse livro aqui, ó, Minha Voz Irá Contigo, ele fala muito isso, da gente recordar, né, como que na infância a gente tinha, por exemplo, a facilidade de sonhar acordado, né? Então, na infância a gente é um monte de coisa, né? A gente
é atriz, a gente é cozinheiro, a gente é cabeleireiro, a gente é astronauta. Eu tentei lá na minha família várias vezes ser Miss, mas minhas irmãs não deixavam. Eu falei que esse é o meu trauma de infância. Minhas irmãs mais velhas brincavam de Miss e a mais velha era Miss Universo. A mais nova, a do meio, Miss Brasil, e elas não deixavam nada, gente. Eu não fui Miss de nada. Eu falava, eu quero ser Miss também, gente. Não, você é muito pequena, você não pode subir aqui para desfilar, não. E ali naquela brincadeira, cada um era uma coisa. E Milton Erickson, então, retoma isso, né, essa questão da imaginação para nós adultos. Porque ele dizia, olha, todos nós passamos por momentos de transe no nosso dia a dia. E o terapeuta precisa utilizar isso dentro do consultório. E essa imaginação da criança também. Então, aqui eu já falei de dois aspectos, né, da forma de Milton Erickson de trabalhar, que impacta no atendimento terapêutico e que faz a terapia ser breve, né? A primeira, né, que eu coloquei aí para vocês é acreditar que o inconsciente ele é sábio. E vejam, Erickson hoje, né, a gente poderia até associá-lo a muitas descobertas das neurociências, né, mas o que ele já falava naquela época com outras palavras, da neuroplasticidade, da flexibilidade cognitiva, isso tudo ele considerava como mente inconsciente, ou seja, aquilo que você não tem claro no primeiro plano consciente, mas que está ali e que você não sabe que você tem, mas que é possível. Então, essa plasticidade cerebral, essa flexibilização. O segundo ponto, né, que eu falei já aqui para quem está chegando, né, estou contando um pouco da história de Erickson e associando a terapia breve, ele falava então muito também desse foco nos recursos, né, até fazendo aí um paralelo com o que ele desenvolveu no próprio corpo dele, né? Então, a questão de desenvolver mais os ombros com a canoagem para compensar o problema físico dele, né, das pernas, mas que, por outro lado, fez com que ele fosse adiante, né? Ele fosse seguindo e não ficasse realmente paralisado. O terceiro ponto é essa observação das dicas mínimas. Então, quando ele fala que ele sabia exatamente quando uma irmã queria dizer não para o pai, mas falavam sim, ou quando essa irmã falava sim querendo dizer não, ele está trazendo aí, né, a importância da linguagem corporal, da linguagem não verbal, que depois ganhou tanto holofote assim com o grupo de Palo Alto e com a própria programação neurolinguística. E essas dicas mínimas, gente, elas são muito importantes para que a gente desenvolva no nosso contexto do consultório. Por isso que às vezes na terapia online a gente tem que ter uma atenção às vezes redobrada, porque você não está vendo, né, todo o corpo da pessoa, você não está vendo se ela está balançando as pernas ou não, batendo os dedos. A gente precisa estar mais atento ainda a essas dicas mínimas. Tem um caso muito interessante dele, porque o que Erickson fazia? Ele se treinava muito. Então tem um caso interessante de uma enfermeira de um hospital psiquiátrico que ele trabalhava e que ela falava assim, doutor Erickson, tô doida pra, sei lá, pra me namorar, pra arrumar um namorado legal, mas não aparece ninguém e tal. Ele falou, não, mais cedo ou mais tarde vai aparecer. E aí ele começou a observar essa moça e um dia ele pegou um papelzinho assim e escreveu uma predição, quer dizer, ele escreveu uma suposição de algo que estava acontecendo e guardou. Daí um tempo ela falou assim, doutor Erickson, quero contar para o senhor que eu estou namorando. Ele, eu já sabia. Ele falou, mas como que o senhor sabia? Ele falou, vem cá que eu vou te mostrar o meu papelzinho. Fulana está se vestindo diferente.
o andar dela está mais leve, está mais ondulado, as mãos estão assim, assim, assado, e ela está vindo mais perfumada para trabalhar. Suspeito que ela esteja apaixonada ou já namorando alguém. E mostrou para ela. E ela falou, mas não é possível. Então ele falou, não, isso é observação. Então ele se treinava para ver essa linguagem não verbal e para também, gente, avaliar algo que em terapia sistêmica a gente valoriza muito, que é o processo muito mais do que o conteúdo. O processo de como as coisas acontecem mais do que só a fala da pessoa. Ok, até aqui? Ei, Jane, que bom te ver aqui. Alice, Cláudio, Alexandra, né? Michele. Bom, olha só, gente. Mais ou menos uns 10 autores pegaram a terapia ericksoniana e dissecaram em um ponto. O pessoal da neurolinguística trabalhou a fala de Erickson, né? Como ele falava, como ele fazia a intervenção, usaram muitos padrões linguísticos de Erickson e como que isso alterava, né, o comportamento e a sequência. Hudson Hanlon trabalhou na terapia breve centrada nas soluções e na hipnose. Haim Omer, que é um terapeuta de Israel, eu fiz um curso com ele há muitos anos, ele trabalhou muitos aspectos da terapia breve de Erickson e vários autores trabalharam terapia estratégica. Jeffrey Zeig trabalhou, além de toda a terapia estratégica, a parte da hipnose ericksoniana. Então, assim, é claro que aqui eu não vou conseguir falar tudo, eu vou falar aquilo que impacta o processo de terapia breve, como que eu ensino na mentoria os pontos principais e que são totalmente adaptáveis, vamos dizer assim, a qualquer modelo de terapia que vocês fizerem. Pode ser de família, de casal, individual, de criança, porque são premissas que podem ser muito aplicados. Vai ficar gravado sim, tá? Vai ficar gravado. Bom, só que eu vou liberar amanhã, que hoje não vai dar tempo de eu fazer isso. Então, olha só, gente, quando eu tô falando, né, aí dessas dicas mínimas, dessas observações, isso é tão significativo. Por quê? Porque às vezes, se a gente segue um modelo de teoria muito encaixadinho, a gente vai perder aquilo que é fundamental para qualquer terapia, que é fazer a terapia sob medida. A Nivalda estava falando da criatividade, né? Então, assim, a criatividade é um ponto forte da terapia breve sistêmica com embasamento em Milton Erickson, porque Erickson era uma pessoa altamente criativa, altamente metafórica. Foi o primeiro terapeuta aí que trouxe para o setting terapêutico a conversa através das metáforas. Ele falava em um dos seus livros, ele falava o seguinte, ele fala, aliás, né, que os terapeutas, eles eram burros. Em que sentido? Que o cliente vem para a sessão te trazendo um símbolo e você, terapeuta, ao invés de pegar esse símbolo e trabalhar no fluxo desse símbolo, não, você traduz esse símbolo. Você, ao invés de falar, não, quando a pessoa diz, não quero ficar engolindo sapo, o terapeuta traduziria ou interpretaria, você quer então se tornar uma pessoa mais assertiva? Não, é o sapo mesmo que a gente deveria falar. É quando que você já engoliu sapo? O que vai acontecer se você não engolir sapo mais? De que tamanho são esses sapos? E Erickson dizia o seguinte, você, às vezes não precisa nem saber qual sapo. A pessoa sabendo o sapo já está de bom tamanho. Porque é uma linguagem totalizadora, a linguagem da metáfora. E aí então foi Erickson quem introduziu a linguagem metafórica, os contos, as histórias,
Porque olha só, gente, se eu contar aqui para vocês um conto, se eu contei aqui, por exemplo, a história de como eu conheci Milton Erickson, que foi lá na UFMG com o professor Rogério Niffenegger. Se a Ana, que é, né, minha amiga, que está aqui assistindo, se a gente estivesse presencialmente, ela ia falar assim, nossa, e tem aquela outra história do Rogério também. Você lembra, Tereza, aquela história que ele contou do cara assim, assim, assado? Porque uma história puxa a outra. Isso é um processo natural, né? Isso é um recurso do nosso cérebro natural, é praticamente intuitivo. Eu te conto um conto, naturalmente a sua tendência ou é se lembrar de outro ou me contar esse outro que você se lembrou. Então Erickson dizia também assim, olha, se você quer que um paciente seu fale da infância dele, fale você da sua. Né? Diga assim, quando eu era criança eu adorava brincar de Flávio Cavalcante. Gente, a minha idade aqui hoje totalmente entregue, né? Eu adorava brincar de jurado, e eu ia brincar e tal. Posso contar isso e dizer assim, porque a infância é um terreno de muita imaginação. Naturalmente, o nosso paciente vai fazer uma busca no cérebro dele, na mente dele, sobre algo da infância que ele também gostava, ou que ele também foi significativo. E aí, os meus alunos aqui já vão, né, saber, é o que a gente chama de comunicação indireta. Eu me comunico em múltiplos níveis. Eu estou falando da minha infância com a intenção de que o meu cliente se sinta à vontade, confortável, com um bom rapport para falar da infância dele. Pessoal, como é que tá aí? Tá ok? Alice, então tá joia. E essa é talvez a marca principal da terapia ericksoniana, que é o uso de comunicação indireta, uma linguagem hipnótica natural. Às vezes as pessoas pensam que Erickson fazia hipnose tradicional em todas as sessões, e não. Erickson fez aquela hipnose, né, de fecha os olhos, sinta seu corpo, tarará, com 1/5 dos pacientes dele. As outras ele trabalhou com a linguagem hipnótica, que é através de metáforas, de histórias, de contos, de palavras que vão fazer um sentido para o nosso paciente, de palavras que vão eliciar recursos e terapia estratégica. Então, pegando o exemplo que eu tinha deixado aqui de lado, lembra, gente, lá no início que eu falei assim, vou voltar nesse exemplo? Então, o meu professor, né, lá na faculdade, Rogério Niffenegger, qual foi o caso que ele contou? Erickson trabalhava em um hospital psiquiátrico e um dia ele foi fazer uma apresentação de hipnose para os médicos e enfermeiras. E ele precisava de um voluntário, de alguém para ele demonstrar. E quem se candidatou foi uma paciente, que até aqui no livro ele fala, se não me engano, ele dá o nome para ela de Beth. E essa paciente, essa enfermeira, aliás, ela já tinha um histórico de muitas depressões. E Erickson conta que quando ela se candidatou, ele pensou, meu Deus, e agora? Né? Assim, eu não estava preparado para alguém com esse histórico. E aí ela fala, né, com Erickson que ela estava triste, que ela já estava muito desanimada, pensando em mudar dali, de sair, de largar o trabalho e tal. E Erickson faz o seguinte exercício de hipnose com ela. Pede a ela que feche os olhos e que imagine, primeiro, que ela está no jardim zoológico. E no jardim zoológico ela encontra então vários animais, assim, 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 até que ela se depara com um canguru, né, com uma mãe canguru. E de dentro dessa bolsa saindo um canguruzinho. Depois ele fala, agora nós vamos sair desse zoológico e vamos para o jardim botânico.
E nesse jardim botânico você vai ver várias espécies de planta, cada uma do seu jeito, cada uma com a sua cor. Mas você vai ver plantas, novas plantas nascendo. Depois foram para o mar, e você vai ver que o mar vai e volta, leva, traz e vai ali nutrindo a terra, tarará, tatatá. E fez esse passeio com ela e falou, ok, esse é o exercício de hipnose que eu queria fazer com vocês. E ele conta que depois disso, essa enfermeira pediu demissão do hospital e desapareceu. E por anos ele foi acusado de ter feito um trabalho ruim e ele carregando uma culpa muito grande. Porém, gente, o que essas metáforas, qual a comunicação indireta que essas metáforas traziam para essa pessoa? Quem arrisca que falar o que vier de repente à cabeça? Quem conhecer não vale não, tá, gente? Quero ver se tem alguém que vai... Pode falar o que vier, né? O que essas 3 situações têm aí de mensagem embutida, né? De uma mensagem simbólica por debaixo. Alguém tem uma hipótese? Novas possibilidades. É uma ótima hipótese também. Que, aliás, está dentro, né? E o que ele foi fazendo com que ela revivesse, gente? Os ciclos de vida, né? A vida é fluida, exatamente, né? Então, assim, a vida fluindo, as novas possibilidades, uma abertura, um começo, um início. Porque ele conhecia essa enfermeira também, né? Ele já sabia como ela funcionava. E ele conta nesse livro aqui, nos seminários didáticos, que anos, mas muitos anos mesmo, depois, ele fazendo também um curso, uma senhora chega para ele e fala, ai, doutor Erickson, o senhor lembra de mim? E ele fala, não lembro, eu deveria me lembrar? E ela fala, sim, o senhor deveria se lembrar, eu sou a Beth, aquela enfermeira e tal, tarará. Então, depois daquilo, eu pensei exatamente o que a Alice trouxe, né? Eu comecei a pensar, gente, existe vida fora daqui, outras possibilidades. E aí, ela pediu demissão e mudou de estado, se casou, tarará. E Erickson falou, olha, por um lado eu tô muito feliz, mas por outro eu tô com muita raiva, porque, puxa vida, você podia ter me dado uma notícia, né? Por anos eu achei que eu tinha feito um estrago. Lembrei até do seu caso, Nivalda, né? Que não é só você, tá vendo? Milton Erickson também passou por isso. Em uma época, né, gente, que não existia nem telefone direito. Então, essa comunicação, essa história que Rogério contou lá atrás, para mim me encantou. Falei, gente, que trabalho artesanal, sutil, respeitoso, bonito. E foi então quando eu realmente me encantei e fui buscar estudar a terapia ericksoniana e me deparei com algo muito além, né, só das metáforas. Porque toda a parte estratégica da terapia ericksoniana também é riquíssima e é o que faz a terapia ser breve. Quem acompanhou um pouco aí as postagens, né? Ontem eu coloquei no feed uma postagem de um psicanalista que por um acaso um aluno colocou nos stories dele. Eu falei, nossa, isso aqui tá perfeito para nossa live amanhã. Um psicanalista colocando assim, que todo psicanalista tem dentro de si uma Márcia sensitiva que precisa ficar calada, que não pode falar. E eu falei, não, na terapia breve, sistêmica, com base ericksoniana, a Márcia sensitiva pode falar. Vou só fazer um parênteses. A Nivalda, né? Gente, quem não assistiu a live que eu fiz com a Nivalda, depois assiste que vai entender melhor isso que eu tô falando do paciente da Nivalda que sumiu e ela achou que tinha tido um problema e a história era muito, muito melhor, né? Bom, voltando então na questão da Márcia sensitiva,
Na terapia breve, a gente usa um conceito de Milton Erickson, que é o conceito de utilização. Erickson dizia que a gente precisa utilizar tudo o que que o cliente traz, que a família traz, que o terapeuta possui. Então, olha, ele tinha uma história de vida que ele utilizava com seus pacientes, que ele contava essa história, porque aquilo já estava elaborado para ele. E ele contava com uma intenção. A gente pode usar o ambiente, a gente pode usar o sintoma e usar aquilo que vai ser impactante na terapia. Porque a terapia breve, ela faz com que a gente desenvolva uma forma de atuação mais pontual, sem ser agressiva, mas uma forma que fica memorizável para o paciente. Então, o que é o conceito de utilização e o que isso tem a ver com Márcia Sensitiva? A Márcia Sensitiva, imagino que a maioria de vocês conheça, né? Quem não conhece é uma astróloga, se não me engano, e que é divertida, né? Que as pessoas até acham que ela é psicóloga, porque ela fala coisas assim: para de ser doida! Você ficou doida? Você não pode desejar aquilo que você não pode ter. Falando com as pessoas que escrevem para ela. E já virou meme, tem figurinha da Márcia Sensitiva. E aí um dia, dando supervisão para um grupo, né, de alunas, eu falei assim: gente, tem hora que dá vontade de virar, né, para o nosso paciente e falar igualzinho a Márcia Sensitiva, né? Para de ser doida! Onde que você tirou isso? Mas a gente não pode falar isso, é óbvio, porque não é ético, não é o nosso papel. Mas a gente pode usar a Márcia Sensitiva. E a gente vai usar como uma citação. Então, a gente, nas supervisões e alguns alunos, e eu também uso de vez em quando já há um rapport muito bem feito, uma aliança bem feita, eu falo: olha, se Márcia Sensitiva tivesse aqui, sabe o que ela ia falar? Para de ser doida! Você já andou de avião 599 vezes, todas as evidências na mesa. Que outra evidência você precisa para entender que avião é o meio mais seguro de transporte? E aí a Márcia Sensitiva é que falou, não foi a Tereza. Só que o que acontece? O cliente vai se lembrar, ou o paciente vai se lembrar mais de quem? Da Márcia Sensitiva falando isso, ou eu fazendo uma psicoeducação tradicional da terapia cognitiva, ou um trabalho baseado em evidências, ou pedindo a ele que faça uma lista de evidências? Evidente, gente, assim, isso eu falo de cadeira mesmo, que ele vai se lembrar da intervenção da Márcia Sensitiva, porque causa impacto, é memorizável, gera um transe rápido ali na pessoa, dá um susto e ela grava. Agora, ai Tereza, mas eu não tenho nada a ver com Márcia Sensitiva. Uai, não usa. Usa outras coisas, usa sua avó, minha avó dizia, meu amigo João dizia, minha amiga Ana. A Ana, eu tenho 500 mil histórias da Ana e quando não tem eu crio mais algumas. Por quê? Porque a citação faz com que a atenção do nosso paciente seja dirigida para aquela citação e ele receba melhor a nossa intervenção. Então, o conceito de utilização, ele é super amplo, gente. O conceito de utilização, ele faz com que a gente use não só essas questões, como por exemplo, a Márcia Sensitiva é alguém que está aí na internet, todo mundo conhece, então ela pode ser minha coterapeuta, mas eu posso usar as minhas habilidades, eu posso usar um copo que está aqui que eu acho que faz sentido, posso utilizar o sintoma do paciente para ajudá-lo a se livrar do próprio sintoma. E isso é estranho, né? Mas olha para vocês verem, o sintoma é considerado na terapia breve como uma qualidade no lugar errado. Se eu tenho, por exemplo, mania de limpeza, isso pode ser disfuncional, mas também pode ser funcional.
Eu preciso só saber dosar, eu não preciso eliminar tudo isso aí. Então, desculpa, gente, peraí. O conceito de utilização, ele faz com que o terapeuta, como a Nivalda colocou, seja mais criativo, mais leve, mais livre. E realmente se torne alguém mais atento ao que o nosso paciente, o nosso cliente está trazendo. Como é que tá aí, gente? Dúvidas, perguntas? Renata Pacheco. Bom te ver aqui, Renata. Por exemplo, tô vendo aqui a Cris, né? A Cris que fez a mentoria esse ano comigo. A Cris anda de bicicleta. É algo que a Cris domina, né? Algo que ela faz aí todos os dias, né? Todos os dias não, né, Cris? Todas as quintas à noite, por exemplo. E isso é algo que ela pode, por exemplo, utilizar num processo de terapia de um paciente, com uma história dela, se aquilo fizer sentido, se aquilo tiver a ver com o seu paciente. Então, gente, são inúmeras as coisas que Milton Erickson deixou, inúmeros legados, o legado dele, aliás, tem inúmeras características, inúmeros pontos, mas tem um que eu acho que é fundamental também para a terapia breve, que é o fato de que ele, na vida dele, ele fala que ele foi criando pequenas metas atingíveis para um futuro próximo. Então, como ele teve a polio aos 17 anos, ele no hospital, numa crise, né, forte, ele escuta o médico dizendo para a mãe dele: olha, esse garoto não vai passar dessa noite. E ele fica revoltadíssimo, ele fala: poxa, como que um médico fala isso para uma mãe? Mas já que eu não vou passar dessa noite, eu quero então ao menos, morrer vendo o nascer do dia. E pede à mãe dele para mudar a posição da cama dele, colocar de um jeito que ele visse o nascer do dia. E ele fala que ali foi uma pequena meta atingível de um futuro próximo. E ele não morreu, né? Óbvio, né? Por isso que eu tô falando dele aqui. Eu tô falando assim, gente, porque eu fui falar e ler o que a Cris escreveu aqui ao mesmo tempo. Então ele traz isso da vida dele, né? Da gente trabalhar com o nosso paciente metas atingíveis para um futuro próximo. Pode estar num futuro distante, tá? Mas quanto mais próximo, melhor e mais possível de ser atingido, do que a gente traçar metas, a um um prazo enorme, ou metas que não são atingíveis e que vai nos frustrar e frustrar o nosso paciente também. Então, isso que ele traz da vida dele é algo que eu quero convidar vocês a utilizar e aplicar no dia a dia de vocês. Na mentoria e na formação, o nosso primeiro módulo é sobre Milton Erickson de uma maneira muito mais aprofundada. Mas durante todos os outros módulos nós vamos voltando nele, porque ele é considerado o pai da terapia breve estratégica e sistêmica, embora ele nunca tenha dado todos esses nomes. Ele não definia número de sessões com a pessoa, ele não dizia, olha, você vai vir aqui, vamos ter 20 sessões, 5. Não, ele era um terapeuta não convencional. Ele ia à casa dos pacientes, os pacientes eram atendidos na casa dele, às vezes ele incluía a própria família no atendimento, para ser um exemplo, para ser um gancho, né, como a Cris está colocando aqui. Então, todo esse desdobramento da psicoterapia ericksoniana veio de vários autores, todos esses autores aí que eu falei com vocês. E a terapia estratégica,
que é um dos módulos que a gente vê, nasceu do trabalho de Milton Erickson. Até porque Erickson dizia o seguinte, que Freud foi maravilhoso em falar da mente humana, em traçar a mente humana, em falar como que as coisas aconteciam, em falar da psique. Porém, Freud fez uma psique fechada, né? E de ego, superego, consciente era funcionando aqui, ó, e não introduziu, né, o contexto, a cultura. Isso é uma visão sistêmica. E Erickson também dizia que Freud era ótimo para, vamos dizer assim, diagnosticar ali, mas ele não era muito bom para fazer mudanças. Isso são palavras do Erickson, tá, gente? Por quê? Porque terapia é lugar de mudança. Então as pessoas vêm à terapia para que mudanças aconteçam. Elas podem ir a uma análise, não necessariamente para que mudanças aconteçam, para se conhecer, para analisar, para dissecar, mas não necessariamente para querendo um objetivo. E a terapia é diferente, as pessoas vêm com objetivos. Acho que isso é importante até porque a gente não desqualifica o processo de análise, são propostas de trabalho diferentes. E o fato dele trazer para a gente que a terapia é lugar de mudança, ele falava assim, gente, esse negócio de resistência, se ele fosse mineiro, ele ia falar assim, esse trem dessa resistência, ou é muito cômodo para os terapeutas. Não deu certo? O cliente é resistente. Terapia empacou? O cliente é resistente. Desmarcou? O cliente é resistente. E o terapeuta? Qual é o papel, né, do terapeuta nisso? Qual é a parte que te toca nesse latifúndio? Quem é o terapeuta nessa história? E ele dizia, não, o terapeuta ele é responsável por parte do processo, sim. Então a resistência existe como uma forma de proteção. E qual é o papel do terapeuta? Vamos dizer assim, a responsabilidade dele é criar formas de quebrar, vamos dizer assim, essa resistência ou de entrar por um outro ponto que facilite o cliente a sentir confiança, confortável. Tem uma história dele que eu acho assim belíssima. Uma mulher foi procurá-lo e disse para ele que já estava cansado de ir em vários psiquiatras e nenhum psiquiatra queria aceitá-la como paciente. Que ela estava ali, mas que ela já sabia que ele não ia também querer. Ele falou assim, pois você está enganada. Eu sei que eu sou o psiquiatra certo para você. E eu posso te provar. E aí a mulher pergunta, mas como? Como que o senhor pode me provar? E ele fala para ela assim, há quanto tempo você se veste de mulher? E não era, né, mulher, era um homem travestido. É esse o seu problema? Se esse for o seu problema, não tem tratamento, porque não existe tratamento para aquilo que não é doença. Então ele já estava adiante do tempo dele, há muito tempo, né? E a pessoa pergunta, né? Então, e o homem pergunta, mas como que o senhor descobriu, né? Como que o senhor descobriu que eu sou um homem e nem me visto de mulher? Ele falou, pelo jeito que você tirou o fio de cabelo do seu ombro. As mulheres fazem assim, ó, os homens assim. E então, eu não sei se foi só por isso mesmo, né? Mas o certo é que a observação, né, da dica mínima ali fez com que ele facilitasse essa adesão, né, como a Anivalda está colocando aí. E o terapeuta é responsável sim, gente, por isso, porque senão é muito cômodo, tudo é resistência, tudo é responsabilidade do paciente. Não, eu tenho responsabilidade, eu tenho que pensar, esse senhor que eu atendo, né, ele vai, esse tipo de linguagem que eu uso para ele, vai estar ok? Eu posso fazer uma intervenção paradoxal? Eu não posso?
Se eu for usar histórias, que tipo de histórias, que metáfora fica mais adequado para ele, qual a linguagem, qual que é o contexto que ele vive, a família, o que ele acredita e o que ele não acredita. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Tereza, mas e quando você recebe alguém de uma crença, por exemplo, religiosa completamente diferente da sua? Eu falei, uai, é a crença da pessoa, né? Se não for algo que ofenda a ética de ninguém, né? E ela fala assim, eu acho que eu fui no, sei lá, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em Pedro Leopoldo e eles têm uma tradição em Pedro Leopoldo do espiritismo, né? Eu fui na casa do Chico Xavier e só de entrar na casa do Chico Xavier, tô inventando aqui, tá, gente? Eu senti uma energia diferente, eu transformei. Não me interessa saber a mim, Tereza, se essa energia existe, não existe, aquilo para a pessoa tem um significado e fez uma transformação. O que vai me interessar é como eu vou utilizar isso, como nós vamos trabalhar isso. Bom, então, aqui a gente passou por vários pontos, várias premissas da terapia ericksoniana e que eu particularmente sou imensamente grata a vários autores que estudaram, né, Milton Erickson e que trouxeram isso pra gente. Autores que foram cada um pegando, né, assim, uma parcela do trabalho, né, do Erickson e traduzindo. E que são coisas simples, mas que se a gente não se atentar, a gente acaba escorregando e entrando na tradição da terapia longa. Até porque tem coisas muito simples mesmo, por exemplo, tem questões que são hábitos que a pessoa precisa interromper e não tem uma causa profunda, inconsciente, lá na transgeração do não sei o quê. Não, às vezes é um hábito. Né? Às vezes são questões em que você vai fazer uma mudança ali no sistema familiar, uma sugestão na mudança da hierarquia, e que a coisa acontece naturalmente e de forma mais leve. Ou o próprio paciente fala assim, gente, isso é uma solução, então eu vou buscar a solução por aqui, e o terapeuta acompanha. Perguntas, gente, até aqui, antes de eu falar por que Erickson gostava da cor roxa, o que é que tem o roxo a ver com Erickson? Alguma pergunta? Alguma colocação? Olha só, gente, tem vários livros, né, de Milton Erickson, de vários autores, mas temos uma autora mineira, eu esqueci que eu não posso fazer o meu comercial. Nos dois livros, Construindo Histórias Terapêuticas e Laços, Hipnose com Casais, eu falo da terapia ericksoniana, inclusive de alguns atendimentos de Erickson com casais, utilizando a linguagem hipnótica, utilizando as metáforas, utilizando as dicas mínimas e o papel ativo do terapeuta. Então, acho que isso é só isso aí já faria muita diferença se todos, né, começassem a prestar atenção, que a importância do terapeuta ser ativo. Do terapeuta ter uma participação maior no processo terapêutico, não de direcionar, de dizer faz isso, aquilo outro, mas de conduzir para que a pessoa, conduzir no sentido assim, de direcionar, de ajudar, de dar a mão, né, no sentido da própria pessoa ir buscando os recursos que ela tem para lidar com a situação. E para, então, a gente tirar lá, né, a dúvida de por que o roxo, dentre as várias questões de saúde, né, que Erickson tinha, ele era daltônico. E uma das poucas cores que ele distinguia com facilidade era o roxo. Por isso, ele usava muito roxo, os alunos davam coisas roxas para ele, lilás, porque era uma cor que ele via e que ele gostava e que ficou sendo aí a marca, inclusive de muitas roupas dele aí. Então, só para clarear lá a enquete. Quero deixar aqui um convite para vocês que
para quem realmente tiver interesse em praticar uma terapia breve, sistêmica, que trabalhe esse potencial criativo também do terapeuta, eu quero convidar para vir para a formação de 2024. A gente já tem a lista de espera que está na bio aqui do Instagram, mas vocês ficarem atentos porque o lançamento oficial vai ser em janeiro. E Nivalda está colocando aqui, estou adorando, cada vez mais identificada com Erickson. E é interessante, Nivalda, que eu até aqui no livro Laços eu falo que Erickson era um terapeuta adiante do tempo. Cláudia, você tem mesmo o livro de metáforas. E eu falo muito dessa história do Milton Erickson também, né? Histórias, inclusive, que ele contava para os alunos para trabalhar alguns temas que são muito universais, né? Entre professor, aluno, entre terapeutas e clientes também. Que legal. Bom, gente, olha só. Então, fica o convite. Para quem realmente tiver interesse em conhecer mais também, que quiser as bibliografias, vocês podem me falar que eu passo as duas básicas e realmente nos meus 2 livros eu cito bastante Milton Erickson. No livro Laços eu abordo mais também a terapia sistêmica, a teoria sistêmica. E quem então tem o interesse, quer se especializar em terapia breve sistêmica, eu já convido para deixar o nome na lista de espera para a turma de 2024 com ótimas novidades aí, né? Uma delas é que a gente ganhou o selo de reconhecimento da rede latino-europeia de terapias, né, de escolas sistêmicas, que é um selo, que é a primeira escola em terapia breve do Brasil que ganha esse selo. Então já temos essa diferença e outras novidades aí, porque a terapia ela vai evoluindo, né, gente? Vai evoluindo e vai ganhando novos formatos de acordo com os contextos aqui. Então, Ana, eu tenho certeza que o Rogério iria adorar também. Você usa muito, né, Renata, com pacientes do centro de saúde. A Renata trabalhou, né, Renata, muitos anos com a gente aqui na clínica e hoje está no centro de saúde. É muito bom ver isso, né, Michele, Nivalda, Renata, as pessoas que já aplicaram e que estão constantemente se atualizando também. Pessoal, muito obrigado aí, né? Eu realmente quis encerrar esse ano com uma live sobre Milton Erickson, para que as pessoas conhecessem mais, quebrassem alguns mitos, alguns entendimentos incorretos, inclusive, sobre a terapia ericksoniana, que às vezes eu observo que ainda existe. Obrigada, e fica atenta aí, tá, gente? A lista de espera. Se quiser indicar algum colega especial, aquele colega que você gosta e acha que vale a pena indicar, indica também. Tá bom? Um beijo muito grande aí para vocês. Até a nossa próxima live o ano que vem. Beijão!